Oi, gente, tudo bom? Eu resolvi gravar esse vídeo para deixar guardado aqui no YouTube um pedacinho da minha evolução pessoal, né, enquanto ser humano. Eu sempre gostei muito de ler na adolescência, na infância, mas quando eu entrei na faculdade, eu passei a ficar bem sobrecarregada com os livros do próprio curso e fui abandonando um pouco essa leitura mais, sem obrigação, né, essa leitura menos acadêmica. Quando estourou o Black Lives Matter, que eu não sei muito bem falar inglês, nos Estados Unidos e veio essa onda assim de sugerindo, né, que a gente começasse a pensar sobre o racismo, entender melhor. Eu senti como faltava para mim dar um embasamento mais profundo, que eu acho que a gente realmente só compreende melhor esse tipo de questões com leituras, que consegue ter aprender de uma forma mais profunda. E eu já estava sentindo essa falta quando me chamaram para um clube de leitura, que a proposta seria livros menos. Esses livros que são geralmente deixados mais de lado na grande, né, no mainstream aí dos livros, desses livros mais badalados. E seriam sempre para tratar questões sensíveis da sociedade, como o racismo, a homofobia, o machismo, enfim. Acabou que não, o clube de leitura não foi para frente, mas eu cheguei a ler, né, alguns livros que foram propostos por eles, e o primeiro eu achei sensacional, porque ele abriu as portas para mim de uma forma muito leve e, ao mesmo tempo, muito avassaladora, me fez questionar muitas coisas, né, que eu achava que para mim que não tinha esse problema, né, que eu achava que o racismo era estrutural, mas que eu estava muito mais afastada dessa estrutura do que eu realmente estava. E foi o Hibisco Roxo. A gente vai falar um pouquinho dele hoje. A gente por quê? Porque nesse clube de leitura, além de ter tido contato com esses livros que eu não conhecia, eu também tive a oportunidade de desfrutar essa experiência com uma amiga minha chamada Marina, que está aqui hoje. Ela já lê bem mais que eu, tem no Instagram em que ela dá algumas dicas de leitura super importantes. Inclusive, vou deixar aqui as redes sociais dela para vocês irem lá olhar depois e pegar algumas dicas bem ótimas de livros que são fora desse negócio que eu falei para vocês, desse mainstream de livros, assim, de livros mais badalados. E é isso. Tudo bom, Marina? Se apresentei para o pessoal, falei um pouquinho sobre você. Oi, é, então, eu sempre também gostei de ler, me considerava leitora, assim, mas também acabei me afastando. E no último ano, com a pandemia e tudo, eu acabei criando um ritmo maior, assim, de leitura, com mais constância, passei a compartilhar minhas leituras no Instagram e tal. E passei a perceber a importância assim da literatura para abrir os horizontes da gente, né? Como Raíssa falou, assim, a gente acaba descobrindo novas visões de mundo, outros lugares e tudo. Então, tem sido muito interessante. Ah, que ótimo. Então vamos lá falar do livro. A primeira sensação que eu tive com o livro é que ele é um livro super fácil de ler, ele é tranquilo, ele tem uma narrativa bem fluida. Então, para quem está começando assim a voltar com o ritmo, eu acho ele perfeito. E ao mesmo tempo, ele para mim, pelo menos, trouxe uma experiência que eu não esperava sentir, para ser bem sincera. Os personagens todos do livro são negros, e quando ele não é negro, ele é pontuado. E eu percebi com essa estrutura que eu tinha a mania de sempre mentalizar, imaginar personagens brancos. Então, quando eu me deparava com esse confronto de ideias, que eu percebi como o meu processo de imaginativo ele estava muito ligado a esses limites que a grande mídia coloca nas novelas, a maioria dos personagens serem negros, tem brancos, quer dizer, tem um outro negro. As próprias leituras que são colocadas para a gente falam sobre o mundo branco, né? Então, eu percebi a dificuldade que eu tive e foi uma grande mudança imaginativa para mim. Foi uma grande evolução, no sentido de que eu consegui compreender essa minha falha e conseguir evoluir durante o livro, né? E o livro, ele deixa a gente de frente com várias questões. Por exemplo, a questão do racismo mesmo
não é tão manifesto assim, né? Ele fala muito mais sobre religiosidade, e a própria família que é retratada no livro é uma família rica e é colocada uma cultura diferente, que não é uma cultura que a gente está acostumado. Então, eu acho que essas foram as grandes experiências e os grandes gatilhos, assim, sentimentos que eu desfrutei lendo o livro. E isso me fez, ao mesmo tempo, me sentir bem e me sentir horrorizada também com o tipo de processo imaginativo, com o tipo de leitura. Isso me colocou bem de frente com algo que eu não esperava que eu fosse encontrar lendo um livro que parecia tão simples. E você, amiga, qual foi, assim, as grandes experiências que você sentiu, assim, de diferente lendo o livro? Então, para mim, eu também me surpreendi, assim, foi a minha primeira leitura, assim, de uma escritora africana, e para mim foi muito importante para quebrar um pouco essa visão que a gente tem da África, às vezes muito homogênea, né? Então ela fala de coisas da Nigéria, da colonização deles, da alimentação, da religião, né? Dos dialetos, porque eles falam inglês, mas o dialeto deles, que é o Yorubá, está sempre presente também. Então, assim, conhecer essas peculiaridades para mim foi muito interessante. E, enfim, quebrar paradigmas, né? Porque afinal é uma família rica que está no centro ali da história, né? E a gente sempre imagina muita pobreza e tudo. Então, acho que foi muito bom, assim, para sair, assim, desse preconceito, né, que a gente tem com a África. Dessa zona aí que a gente fica, né, de limitar a cultura africana, primeiro, como você falou, né, homogênea, como se não fosse um continente, como se fosse um país, não tivesse essa diversidade. Isso. E também é isso que eu estava falando, assim, apesar de não ser um livro que retrate o racismo, ele deixa a gente bem de frente com o racismo quando coloca a gente em frente a essas questões de cultura, que a gente percebe que não tem conhecimento, né, tem esses preconceitos, enfim, esses problemas. É isso, gente. A ideia, a proposta dos comentários aqui era mais falar sobre o livro de uma forma do que a gente sentia, né? Eu até tinha falado para a Marina que a ideia realmente não era fazer resumo, nem dar, mas incentivar mesmo a vocês saírem um pouco dessa zona de conforto e essa mania que a gente tem de só consumir a cultura americana, né? E acreditar que essa cultura é homogênea no mundo e acabar perdendo a singularidade de cada país, de cada região. E é isso. E aí, Marina, fala aí um pouquinho também do seu Instagram e dos livros que você divulga lá. Conta aí um pouquinho aí da sua trajetória aí, lendo livros fora desse mainstream. Então, só complementando, né, com o que a própria autora do Hibisco Roxo fala, que é o perigo da história única, né? Então, a gente precisa conhecer as histórias dos pontos de vista diferentes, assim. A gente geralmente conhece através do colonizador, né? E eles são colonizados e a gente vê como isso mexe lá com a cultura e a estrutura deles. Então, depois do Hibisco Roxo, eu li outros 2 livros nigerianos também muito interessantes que eu queria recomendar aqui, que foi o Fique Comigo e As Alegrias da Maternidade. Que eu também li. E é isso, o meu Instagram é Marina Dantas 2 e eu estou fazendo lá uma volta ao mundo literário, tentando ler assim livros de diferentes nacionalidades, e a gente acaba se deparando com esse tipo de coisa, assim, coisas que a gente realmente não fazia ideia, da cultura de diferentes lugares que são específicos. Por mais que seja um país europeu, a gente vai ter uma coisa que a gente não conhece, e outros países, eu ia dizer outros países nigerianos, outros países africanos. Eu já li um livro de Uganda também, que eu não sabia nem onde ficava no mapa, então isso vai abrindo assim os horizontes de uma forma incrível. É uma viagem, né? Mesmo a gente nessa pandemia aí não podendo pegar o aviãozinho, mesmo
quando não tinha pandemia, né, que a gente também tinha limitação financeira. Esse é o primeiro ano que eu não vou para Londres por causa da pandemia, né? Os outros anos eu não estava indo por causa do dinheiro. Mas, enfim, tem esse paralelo, né, da gente poder conhecer realmente outras culturas através da leitura, desse clichê que as pessoas falam que ler é uma viagem, que realmente, quando a gente está lendo, a gente entende a profundidade dessa frase, né? E se depara com esses preconceitos aí, que mesmo quando o livro não coloca a gente de frente para eles, a gente acaba sentindo por causa disso que você falou, dessa história única e dessas limitações que a gente acaba tendo quando não abre a mente para outras histórias e outros mundos. E é isso, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Sigam Marina e a moto de Marina que está passando aí direto atrás. E espero que vocês apareçam em mais vídeos e Marina também, para comentar outros livros aqui, porque ela lê bem mais rápido do que eu, então quando eu conseguir acompanhar ela em algum livro, ela voltar aqui para dar as impressões para a gente. Beijos. Obrigada, beijos. Tchau, tchau.